Um drone que custa US$ 20.000, hoje é capaz de neutralizar facilmente, né, um tanque que custa US$ 5 milhões. Essa é a realidade do campo de batalha moderno, né, do mundo aí afora. E enquanto o mundo inteiro estava se preparando para dominar essa tecnologia, o Brasil aparentemente ficou parado, né, discutindo orçamento, fazendo reuniões, assinando protocolos. E agora parece que finalmente algo começou a se mover nesse sentido, né? Na semana passada, Salvador sediou aí o primeiro grande, né, evento nacional, né, de desenvolvimento de drones, né, e vai se tornar um polo lá de desenvolvimento de drones. Então, é um passo importante, é bem interessante, mas eu vou dizer uma coisa para vocês que pouca gente aí do meio militar tá falando aí, na minha opinião é essa, né? Chegou tarde demais. Vamos começar aqui esse vídeo. Eu me chamo Léo David e vocês estão no Esfera Militar. Em junho deste ano, a Base Aérea de Salvador recebeu o primeiro encontro de inovação aeroespacial do país. O evento reuniu a Força Aérea Brasileira, o Ministério da Defesa e empresas, né, como a Embraer e Taurus, universidades também, né, e bancos de fomento. O principal objetivo aí, central, aparentemente, era dar à vida, né, um projeto que existe no papel desde 2024. Transformar Salvador num polo tecnológico voltado principalmente ao desenvolvimento de drones, né, inteligência artificial, militar e satélites, também novos materiais. Tudo isso, né, com a ideia de usar a mesma tecnologia, né, tanto para fins civis quanto militares. Durante esse evento, acordos foram assinados entre a Força Aérea e empresas do setor, né? Dois drones brasileiros também foram apresentados em voo. Um deles realizou, né, o primeiro voo nacional com turbina fabricada no próprio Brasil. E isso sim é bem interessante. Tem uma turbina fabricada aqui no Brasil. Para quem não entende muito de defesa, né, isso parece um detalhe, mas para quem entende, pessoal, é fundamental. Porque o problema do Brasil sempre foi esse: a gente depende da tecnologia, né, de fora para quase tudo, né? Motor, sensor, sistema de navegação, software de controle, né? E no conflito real, numa sanção, por exemplo, internacional, o fornecedor corta, né? É isso que normalmente acontece, corta o abastecimento e você fica meio que com um drone em uma casca vazia, por exemplo, né? Então, sim, turbina nacional é um avanço real, mas precisa de uma escala, né? Precisa de um volume também e precisa de uma velocidade de produção que a gente ainda não tem. Mas já é um começo, pessoal. Vocês sabem, eu sou bem otimista, né? Nesse tipo de quesito aqui do Brasil, então qualquer novidade para mim já é maravilhoso. Para entender, né, por que o Brasil está atrasado, você precisa entender também o que aconteceu lá fora nos últimos anos. Então, a Turquia construiu, né, o Bayraktar TB2, né, com investimento privado e também parceria com universidades. O resultado, né, foi um drone que acabou mudando o resultado de guerras na Líbia, no Azerbaijão e também na Ucrânia. Hoje, a Turquia exporta tecnologia militar de drones para dezenas de países. O Irã também foi por um outro caminho, né, e apostou em um volume e baixo custo. Seus drones Shahed custam entre 20 mil a 30 mil dólares cada um. São simples, baratos e também produzidos em massa, né? E chegam ao alvo e explodem e resolvem o problema. Para derrubá-los, né, os adversários precisam usar mísseis que custam dezenas de vezes mais que os próprios drones. Isso é uma guerra que acaba sendo, né, chamada, né, no meio militar de guerra assimétrica, né, na prática. Então a Ucrânia, sem grandes recursos, passou a fabricar drones kamikazes, né, por exemplo, por menos de US$ 300 a unidade, né? Esses drones acabam derrubando tanques, destruindo depósitos e também, né, atingem refinarias dentro lá da Rússia e fazem uma diferença absurda, mesmo com um custo tão baixo. Bom, eu vou ser muito claro aqui, pessoal. Turquia, Irã e Ucrânia são três países com orçamentos militares menores do que o Brasil, em proporção, claro, né? Três países que entenderam antes de nós que o drone não é o futuro da guerra, né? É o presente. E o Brasil, né? Em 2026, a gente está assinando aí o primeiro acordo, né, para montar um polo de desenvolvimento aqui no Brasil. Estamos aí na fase de plantar a semente, né, enquanto o resto do mundo já está colhendo praticamente, né? Então, isso não é uma crítica gratuita, pessoal. Não estou fazendo aqui um papel de vilão, né? É apenas uma constatação mesmo, né? A política de transformação do Exército, lançada em abril desse ano, finalmente colocou esses drones aí, a defesa, né, antiaérea e sistemas autônomos como prioridade, né? Isso já estava na hora de acontecer, né? Com um prazo aí de até 2043, né? Então, 2043, você ouviu certo, 17 anos para chegar onde precisávamos estar 5 anos atrás. Então, é por isso que eu digo que eu não acho que foi na hora certa, também não acho que seja muito suficiente, mas é um começo, né? Os Estados Unidos também sentiram a pressão das lições da Ucrânia. O Pentágono anunciou aí mais de US$ 53 bilhões
destinados exclusivamente ao desenvolvimento de drones e também tecnologias autônomas, né, nos próximos anos. A lógica toda, aparentemente, aí é bem simples, né? Quem produz mais, mais barato e mais rápido vai dominar o mercado e o campo de batalha nas próximas décadas. E o que está emergindo não é mais um modelo de um drone caro, por exemplo, né, sofisticado. O modelo novo é volume, inteligência artificial, claro, né, integrado ali, enxames de centenas ou milhares de drones coordenados atacando ao mesmo tempo. E também de ângulos diferentes, né, saturando qualquer sistema de defesa aérea. É nesse mundo aí, mais ou menos, que o Brasil precisa competir. Não daqui a 20 anos, né, pessoal? Agora. Bem, aqui entra, né, o que já foi feito em Salvador. E por que eu acho importante, né? Apesar de tudo, pessoal, o encontro da semana não foi mais uma feira de tecnologia, né? Foram acordos assinados, empresas comprometidas realmente, né? Financiamento sendo discutido, aparentemente aí com bancos, né, de fomento e tudo mais. É uma diferença entre falar e começar a fazer, na minha opinião. Então, Salvador tem uma vantagem real, que é uma base aérea lá com estrutura militar, né, acesso ao Atlântico Sul, e também um centro, se eu não me engano, tecnológico, que já tem uma capacidade, né, meio que de prototipagem, se eu não me engano. Então, não é do zero, né, a coisa lá. Tem uma base para trabalhar, mas esse mas, tá, agora que eu vou falar, é dos grandes, né? O Brasil tem um histórico aí meio que complicado com projetos estratégicos de defesa. É como a gente já vem falando aqui no canal há muito tempo, né? Começa com entusiasmo, aí some o orçamento, troca o governo, muda a prioridade, enfim, né? E daqui a 4 anos a gente está aqui de novo celebrando o primeiro encontro. O problema todo é sempre esse. Não existe constância, né? Até sai do papel às vezes, mas o problema é a constância. Então vamos ver aí o andar dessa carruagem toda, né? O que diferencia os países que conseguiram, claro, né, da maioria que ficou para trás, não foi um talento, claro, foi continuidade, pessoal. A Turquia levou quase 20 anos para construir sua indústria aeroespacial, né, de defesa, antes de o Bayraktar, né, virar uma referência mundial, né, o drone deles lá. E Israel levou décadas construindo o ecossistema que hoje colocou o país, né, entre um dos maiores exportadores de tecnologia militar do planeta. Então, não foi um evento, não foi um acordo, não foi também um anúncio, né? Foi um investimento contínuo, ano após ano. Eu sempre bato isso aqui nessa tecla no canal. Governo após governo, investimento contínuo. É isso que o Brasil precisa aprender. E o projeto de defesa não sobrevive, né, pessoal, a ciclo eleitoral de 4 anos. Ele precisa de um planejamento a longo prazo e precisa estar fora de amarras ideológicas, políticas e tudo isso aí. Bem, então o que eu quero ver acontecer, eu vou dizer, o primeiro, né, eu quero ver esse projeto do Polo em Salvador produzindo drones operacionais, não protótipos, né, para eventos e tudo mais, equipamentos que funcionem em campo, que a Força Aérea use de verdade, né, que as outras forças possam interagir, principalmente ali nas fronteiras, né, da Amazônia, eu acho que é muito importante. Um drone com turbina nacional é muito bonito, né, claro. 1.000 drones com turbina nacional é uma capacidade real. Esse para mim é a minha opinião, né? Então 10 mil já é dissuasão. Então o Brasil tem um território, tem uma costa, tem fronteiras longas, a demanda interna já justificaria, né? Claro, uma indústria inteira desse ramo aí de drones. E para mim o mais importante, eu quero ver a continuidade. Então quero que esse projeto e o seguinte, né, claro, sejam contínuos, né, e que venha uma política de Estado mesmo, né? Não agenda de um ministro, porque se a gente parar aqui, né, pessoal, em mais um evento bem organizado, com boas intenções, daqui a 10 anos a gente vai estar aí tendo a mesma conversa. Então, essa é a minha opinião, um pouco mais forte, né? Nesse caso, lembrando que eu sou apenas um entusiasta, pessoal, não sou um jornalista militar, sou entusiasta, então só estou dando a minha opinião, tá? Nesse caso aqui. Ó, o Brasil tem um potencial, tem as universidades, tem empresas, tem um território, né? Tem um orçamento, se houver vontade política, claro. O que falta é urgência, né? Então a sensação que isso é que isso não pode esperar mais, né? Para mim, pelo menos, é uma sensação que isso não pode esperar mais. Mas e você, pessoal? Você acha que o Brasil vai conseguir manter esse ritmo, né? Ou vai repetir o erro aí, né? De sempre, abandonar o projeto no meio do caminho? Deixe suas opiniões aqui nos comentários, né, pessoal? Essa pergunta que eu deixo hoje aqui para vocês. Vocês sabem que todo final de vídeo eu deixo uma pergunta. E não se esqueça, pessoal, lá na aba de comunidade, né? Eu tô perguntando lá qual dia vocês acham interessante pra gente marcar a nossa live semanal aqui do canal, que eu vou tirar algumas é, dúvidas de vocês, se eu puder, né, responder. E também falar de alguns temas atuais. Somos todos entusiastas, pessoal, então vamos opinar, falem nos comentários com muito respeito, claro, né? E até o próximo vídeo.